Fala galera, tá começando mais um Alta Tensão. Plínio, como é que você está? Eu tô muito bem, Nani, e você? Tudo certo, tudo Corrido, bem, graças né? a Deus. Final de ano Final chegando. de ano, o pessoal com prova, DP. Mas agora é hora de você sentar, relaxar e curtir o nosso programa. Pra começar o nosso programa, temos o Que Pode com a banda de rock The After. É isso aí. E no Quem é Você de hoje, você vai conhecer a história do Thiagão. Então é isso aí, vamos lá, Alta Tensão. E aí galera, tá começando mais um Que Pode e hoje eu vou falar da banda The After. It's not the end, but it feels like it is. I'm waking up, like I'm back from the dead. I'm stepping out, and I feel so afraid, but as long as I'm moving, it's alright. I feel alive. The Afters é uma banda de rock cristão do Texas, nos Estados Unidos. Todos os integrantes conheceram trabalhando numa cafeteria. E antes mesmo deles pensarem em formar uma banda, eles já tocavam lá. A banda se formou em 1999 com o nome de Blissé. Eles foram juntando dinheiro, lançaram seu primeiro EP, foram fazendo shows pela cidade e com o tempo também lançaram seu primeiro álbum independente. Em 2002 eles mudaram o nome para The Afters porque eles descobriram que já tinha uma outra banda com o nome de Blissé. Aí a gravadora começou a apoiar mais a banda, apoiar todos os projetos e a divulgar mais os discos. Em 2005 eles gravaram seu primeiro álbum por uma gravadora e lançaram o single Beautiful Love, que foi escrita pelo vocalista da banda em homenagem à sua mulher que estava numa viagem missionária. What a beautiful smile. Can't stay for a while on this beautiful night. Make everything right, my beautiful love. De lá pra cá eles já lançaram mais 2 álbuns e vivem fazendo turnês com grandes bandas do meio cristão. Eles dizem partilhar da mesma fé e escrever sobre as suas próprias experiências dentro dessa fé, com a esperança de que os ouvintes se inspirem por meio das suas músicas. Light up the sky, you light up the sky to show me you are with me. I can't deny, no I can't deny that you are right here with me. You've opened my eyes so I can see you all around me. Light up the sky, you light up the sky to show me that you are with me. Então, gente, esse foi mais um Que Pode. Se você tem essa dica, mande pra gente no Twitter, no e-mail. Não esquece que a gente faz aqui. E é isso, até o próximo programa. Tchau! You are with me. But you are with me. Meu nome é Thiago, tenho 21 anos, trabalho aqui no financeiro da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Hoje eu vou contar um pouquinho da minha história. Lá no começo,
Não foi tão difícil porque eu não tive uma repressão dos meus pais, tal, que eram espíritas, tal. E eu recebi um convite do meu tio e dos meus primos, tal, quando eu tinha 4 anos de idade, para ir visitar a igreja deles, tal. E a primeira vez que eu pisei lá, eu gostei, tal. Fui pra classinha, tal, e aí eu fui gostando. Só que eu tinha um grande sonho de ver meus pais ali também. Porque eu olhava pros meus primos e eu via que eles estavam com a família deles ali no domingo, só que eu não tava, né? Então eu sentia uma vontade muito grande dos meus pais também. Só que eu via que tinha uma dificuldade muito grande por eles serem espírita. E eu orava bastante, assim. Eu sei que foi muito engraçado porque eu entrei com 4 anos de idade só que até os 12 anos eu não tinha aceitado Jesus ainda. Ia na igreja, tudo, achava que era convertido. E passou alguns anos, tal, 2, 3, 4 anos, até os 12 eu não tinha tomado uma decisão com Cristo ainda. Só que eu tinha vergonha porque eu falei, pô, vou aceitar Jesus agora. E a galera vai olhar pra mim, pô, cara, como que você não aceitou Jesus ainda? E então eu me senti assim, falei, cara, um dia eu vou ter que aceitar Jesus, tá? E um dia eu tava numa célula lá, na casa do meu tio. E quando se falava de inferno, de Jesus voltar, eu sentia muito medo. Porque eu sabia que eu não tinha Jesus ainda. E naquele dia, meu tio terminou a célula e ele falou, tem alguém aqui que não tomou a decisão com Cristo ainda? De que aceitar Ele, confessar Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida? E ele falou uma frase muito engraçada, assim, que eu lembro que eu me desesperei. Que ele falou, cara, Jesus pode voltar daqui a 1 minuto ou daqui a 1 segundo. E foi engraçado que eu levantei a mão, tipo, muito desesperado, tá? E ali eu levantei a mão e tal, e a galera olhou assim, tipo, caramba, o cara não aceitou Jesus ainda, tá na igreja desde os 4 anos de idade e não tomou uma decisão com Jesus. Só que eu senti ali que eu tava fazendo a coisa certa. E naquele momento eu senti que Deus me deu uma paz muito grande. E durante esse tempo, eu com uns 8 anos de idade, minha mãe, ela veio aceitar Jesus numa peça de Natal na igreja, onde ela teve um encontro com Cristo, assim, e eu já fiquei muito feliz ali. E era uma pessoa que ia me ajudar a orar pelo meu pai, pela vida dele, que ele pudesse vir encontrar Cristo um dia também. E a gente orando ali e tal. E um tempo depois, meu pai veio se converter também, tipo, dentro de muitas batalhas também, por sair do meio, tipo, que adorava o diabo, né? Então, depois que ele se converteu, assim, a gente teve bastante dificuldade e tal, o diabo oprimindo ali, porque ele se converteu. E eu acho que a felicidade foi maior, assim, quando eu vi que ele aceitou Jesus, porque a vida com Cristo é bem melhor. E ele percebeu essa diferença também. E hoje, graças a Deus, eu tô aqui. E meus pais têm um ministério, são diáconos na igreja. Trabalham com as crianças também. E eu olho lá atrás, tipo, pessoas que foram transformadas por Cristo, assim. Pessoas que serviam ao diabo, hoje estão servindo a Deus com coisas que sabem fazer, né? E Deus tem feito grandes coisas na minha vida e essa é um pouco da minha história, assim. Hoje eu tô vivendo aqui, tô trabalhando no ministério aí, ajudando a galera, tal. Uma coisa que ajudou bastante também foi no acampamento Palavra da Vida, onde eu conheci pessoas que Deus usou para transformar a minha vida também. Tipo, coisas que precisavam ser moldadas, Deus, ele me transformou bastante. Ele me mostrou que a vida tem 2 lados. Eu acho que vale a pena viver por Cristo, assim. E essa é um pouco da minha história. Valeu, galera.
A Alta Tensão tá de volta, a galera de Curitiba que tem nos assistido, um beijo, um abraço, continue a divulgar o programa pra gente. É verdade, você que não é de Curitiba também, obrigado por estar nos assistindo e continue curtindo o Alta Tensão TV. Isso mesmo. Na mensagem de hoje, o Lelo vai falar pra gente sobre a criança missionária e o que a gente pode aprender com essa história. E no Caia na Real, a Bruna e o Eric vão falar que há tempo certo pra tudo, né, Dani? Como a Bíblia já diz. Então segura aí, Caia na Real e a mensagem. Hoje eu quero compartilhar com você sobre uma personagem muito interessante. A Bíblia não fala o nome dela, fala apenas que ela era uma criança, ela foi raptada do seu país, ela era uma escrava, longe de casa, morava na casa do seu inimigo e mesmo assim ela fez toda a diferença aonde ela estava. A sua fé continuou inabalável, ela acreditou, ela creu no Deus que ela tinha e mesmo diante de tanta adversidade, ela fez a diferença. Ela levou o amor de Deus a todos aqueles que precisavam e por isso ela é considerada uma criança missionária, uma criança que levou vida para quem estava morto. Essa garota, ela era serva de um grande general sírio, Naamã. Esse general, ele sofria de uma grave doença, lepra. E ele era um grande general, havia conquistado vários povos, porém era leproso. E a lepra naquela época era considerada uma doença quase incurável, impura, era como se fosse uma maldição. E aquela menina, então, quando soube que o seu senhor estava leproso, chegou até a esposa de Naamã e disse: na minha terra, em Israel, existe um profeta, existe um Deus que pode curar Naamã. E aquela senhora então ficou abismada, chegou até Naamã e disse: aquela nossa serva, aquela menina, aquela garota, diz que ela tem um Deus que pode te curar. E Naamã ficou surpreso, foi até o rei da Síria e pediu permissão para ir até Israel. A primeira característica que eu vejo na vida dessa criança, para você fazer missões verdadeiramente, é você ter um intenso amor por vidas. Você tem que amar vidas acima de qualquer coisa. Essa menina, nós temos que lembrar que ela era escrava, ela foi raptada por Naamã, ela estava longe de casa. Naamã não era seu pai, Naamã era seu proprietário, tratava ela como uma escrava, como uma mercadoria. Muitas vezes deveria tratá-la até com ódio. E também Naamã tinha lepra. Se Naamã morresse, em muitas situações, essa menina poderia até ser livre, não precisava mais ser escrava. E diante de todo esse contexto, ela queria que Naamã fosse curado. Ela desejava vida para quem estava morto. Isso é ter amor por vidas. E muitas vezes não é o que eu e você temos pelos outros. Nós temos que amar os outros de forma intensa. Nós temos que olhar os outros com os olhos de Deus. Deus olhava para Naamã com amor, não como nós olhamos como seres humanos, mas com os olhos do Pai. Essa menina amava vidas. Eu lembro que, lendo essa história, eu lembrei da história de vários e vários missionários. E eu lembrei da história de um missionário, Jim Elliot. Ele era um grande missionário, um grande teólogo americano. E diante de vários convites para assumir várias igrejas nos Estados Unidos, ele disse não. Eu quero ir para a América do Sul e eu quero evangelizar índios.
Eu quero levar a palavra de Deus para tribos indígenas que ainda não conhecem o amor de Cristo. Então ele pegou a sua esposa e veio para o Equador. Ele soube que ali havia várias tribos indígenas que ainda não conheciam o amor de Deus. Soube que existia uma tribo em especial muito agressiva, que não tinha tido contato quase nenhum ainda com o ser humano. E que essa tribo precisava muito conhecer o amor de Deus. O que ele começou a fazer então? Ele passava com um avião bem próximo àquela tribo e ele jogava ali alguns presentes, algumas lembranças para aquela tribo. E aquela tribo então pegava aquilo e no local onde eles deixava também algumas lembranças para aqueles missionários. Eles iam lá, recolhiam e deixavam outros presentes. E assim foi uma troca de presentes, até o momento que eles conseguiram um primeiro contato. Depois desse primeiro contato, ele e mais 4 missionários decidiram acampar bem próximos daquela tribo e ficaram ali durante um mês. Depois de um mês, eles decidiram que iam ter o primeiro contato mais longo com aquela tribo. Só que aconteceu o inesperado. Aquela tribo, mais ou menos 25 homens, foram em direção àquele acampamento e mataram aqueles 5 missionários que estavam ali. Diante dessa situação, você pode se perguntar assim: e as esposas desses missionários que fizeram? O que se revoltaram contra essa tribo? Não, aí que entra o amor por vidas. Elas não desistiram, elas continuaram, elas foram e evangelizaram. A tribo inteira se converteu ao Senhor Jesus. E o homem que havia matado Jim Elliot batizou a sua filha no mesmo rio que o seu pai havia sido morto. Isso é amor por vidas. Isso é o que eu e você temos que ter quando falamos de evangelismo, quando falamos de missões. Isso é o que aquela menina teve por Naamã. Ela não olhou a morte, ela olhou a vida. Ela queria trazer vida aonde havia morte. A segunda característica que eu vejo nessa criança é que ela tinha uma fé inabalável. Naamã tinha lepra. A lepra era uma doença quase incurável no Antigo Testamento. É como se fosse a AIDS nos anos 80, é como se fosse um câncer terminal nos dias de hoje. Mas aquela menina olha para Naamã, não importando o contexto, e fala: o meu Deus pode te curar. Assim foi a fé daquela menina, e assim é a fé necessária para se fazer missões. Quando você olha para uma pessoa morta espiritualmente e quando você acha que não tem mais jeito, alguém próximo de você, que você acha que não tem mais jeito a vida dela, que ela não consegue mais encontrar vida, aí entra a sua fé. Nós temos que ter fé de uma criança e Deus pode resgatar. Pratique essa fé. Comece a orar por pessoas que estão mortas espiritualmente e Deus vai trazer vida. E por último, a característica também muito importante que eu vejo nessa menina é que ela teve, além de uma fé inquestionável, ela teve uma coragem inabalável. No contexto que ela vivia, a voz dela não era ouvida. Ela nem abria a boca, ela apenas servia. Mas vendo o servo, o senhor dela, naquela situação doente, ela teve a coragem de abrir a boca e falar para a senhora dela que ela poderia ajudar de alguma forma. Ela poderia ser repreendida, ela poderia ser até agredida fisicamente, que ela não poderia chegar até a senhora dela e falar qualquer coisa, mas não, ela teve coragem de falar. E Deus honrou tanto a atitude dessa menina, que pegou as palavras de uma garota e levou até
aos ouvidos do rei. Deus pode fazer isso. Basta o ser humano ter coragem. Aonde neste mundo tiver homens e mulheres de Deus com coragem de pregar a palavra, Deus estará agindo. Não basta só ter fé, tem que também ter atitude, coragem. Uma ilustração mostra bem isso. Um palhaço chega no picadeiro, circo lotado, com um monociclo, e ele fala assim: quem acredita que eu consigo atravessar lá no alto esse picadeiro, numa corda, de ponta a ponta, eu consigo atravessar com esse monociclo? E o circo inteiro, o público inteiro levanta a mão: eu acredito, eu acredito. E ele pergunta de novo: quem acredita que eu consigo atravessar em apenas uma corda, de ponta a ponta, esse picadeiro com esse monociclo? E o público inteiro: eu acredito, eu acredito. E ele então aponta para um rapaz e fala: se você acredita, então você vem comigo. E aquele rapaz fica sentadinho e não responde nada. Essa é a diferença entre você crer e você ter coragem. Você acredita que Deus pode fazer coisas ao teu redor, mas muitas vezes você não tem coragem de fazer parte do que Deus quer realizar. E Deus está te chamando. Deus quer que você tenha coragem para fazer parte do que Ele quer realizar neste mundo agora. Diante dessa história, eu quero te desafiar a essa semana você fazer a diferença aonde você estiver. Assim como essa criança levou vida aonde existia morte, eu quero te desafiar a levar vida também. E que vida é essa? Galera, essa vida é Jesus. Leva vida na tua família, leva vida na tua faculdade, leva vida no teu trabalho. Agora, tenha fé, tenha coragem, ore pela galera que está ao teu redor. Tenha coragem de convidar, convide para vir na célula, convide para vir na igreja, convide para você falar do amor de Deus. Tenha coragem de chegar e orar por aquele que precisa ouvir a palavra. Foi isso que essa menina fez. Ela teve atitude, ela chegou e fez o que Deus mandou. É isso que eu e você precisamos fazer. E essa semana eu quero te desafiar. Faça isso. Que Deus te dê ousadia. Que Deus te dê coragem. Coragem de uma criança. Não tema nada, não tenha vergonha de nada. Apenas leve vida. Leve a luz de Jesus. E que Deus te abençoe. Eclesiastes 3 diz que há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de colher o que se plantou. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de rir e tempo de chorar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Licença. Opa, licença. Oi? Você é o diretor Carlos Alberto? Sim, sou eu mesmo. Então eu queria te entregar essa fita aqui. Queria ser a atriz principal aí da novela que você está fazendo. Eu me preparei, tô umas 10 horas esperando aqui na entrada, mas não tem problema. Mas enfim, tem como eu já entrar aí? Eu pensei já em umas falas, aí mudei um pouquinho a seguida da novela, mas eu queria já entrar. Uma atriz principal mesmo, tem como? Entendi, mas você passou pelo casting? Casting? Não. Você se inscreveu lá, mandou seu currículo lá pros... Não. Na verdade, assim, eu nunca trabalhei como atriz, assim mesmo, sabe? Ah, eu só faço, às vezes, esse vídeo aqui eu fiz com 3 anos. É o trabalho que eu tenho aí. Entendi, mas escuta aqui, querida. Pra você entrar numa novela, primeiro pra você entrar, seja figurante, você tem que passar por uma primeira coisa, que é mandar lá o seu currículo, o seu nomezinho lá no site, tá? E em segundo, pra ser ator, tem que ter uma preparação toda, né? Você devia ter estudado um pouco mais, ter um preparo, assim. Eu não posso te colocar assim, né, de última hora, como
principal, né? Fica difícil, mas eu vou ver a fita aqui, qualquer coisa eu falo com você. Veja ela, é muito legal. Tá, mas a próxima vez manda seu nome lá. Tem que passar por essas etapas, então. Isso, exatamente, tá? Sabia. Obrigada, então, mas Tá, obrigada. tchau. Olha, vamos brincar. Eu tava pensando a gente pular e a galera falou, vamos correr todo mundo junto, vamos brincar. Tipo, eu pego, você sai correndo, vamos brincar. Não vai dar não, sabe o que é? Eu tô aqui procurando o que eu vou ser quando eu crescer, sabe? Essas coisas de vestibular, assim, eu tô vendo já. Mas você só tem 10 anos, Eric, que sentido que tem nisso? É a bolsa de valores? Eu entrei no site pra entender um pouco melhor sobre esse negócio, mas eu comecei a ler, deu até um negócio no estômago, acho que é aquilo lá que eles chamam de gastrite. Você tá com gastrite, Eric? Já. Mas então, não vai dar pra brincar não, tá? Eu tenho que pensar no meu futuro, eles sempre falam isso, né? Então eu tô fazendo isso agora. Tá bom então, Eric, eu vou brincar com o pessoal. Isso, lá, vai então. lá brincar, eu vou vendo, planejando as coisas aqui, tá? Tá bom. Tchau. Tchau. Ganhou, amor, olha aí, ganhou teu time. É tempo de a gente ficar feliz, ganhou teu time. Eu sei, mas eu tenho certeza que ele vai perder. Mas agora ganhou, agora é hora. Tá, mas ele vai perder um dia de novo, eu tenho certeza. Sempre acontece isso. Meu time é muito ruim. Amor, mas é que agora ele ganhou, agora você tem que ficar feliz. Mas ele Quando vai ele perder. perder, Ele vai perder. ele vai perder. Eu tenho Vamos certeza. chorar agora, entendeu? Não importa em que momento da vida você está passando, Deus sempre quer ensinar algo. Ele tem um propósito para cada tempo da sua vida. Caia na real. Plínio, olha o que eu trouxe hoje pra te dar vontade, pra te Nossa. dar água na boca. Não, eu vou comer isso aí. Não, você Eu não vou vai deixar comer passar. porque ele é meu. Eu vou. Tudo bem, pode comer. Olha, pode olha, comer. olha que porque eu vou delícia. vir na noite de chocolate. Me dá um Não. aqui. Ah, Eu vou vir na noite de chocolate, eu vou comer muito chocolate. Galera, sexta e sábado que vem, dia 21 e 22 de outubro, aqui na igreja, Bento Viana 1200 no Batel, em Curitiba, tem a noite do chocolate. O que muitos que é? desses, muitos. Você vem, Muitos. compra o seu ingresso, tem toneladas de chocolate. Paga o seu ingresso e come chocolate à vontade. Ah, Tem mas à sorvete de vontade. chocolate, tem pizza de chocolate, Entendi. tem crepe de chocolate, Tem- tem chocolate assim. Tem chocolate assado. Foi horrível. Mas tem chocolate demais, gente, é muito bom. Todo tipo de chocolate. Testemunho, louvor, vai ser demais. Fica com pena. tem que... Fica com pena. Obrigado, Como eu continuo obrigado, falando. obrigado. E ó, pra você poder vir na noite de chocolate, você tem que adquirir o seu ingresso aqui na nossa igreja. Vagas limitadas, então ó, não dorme no ponto, vem aqui, adquire o seu ingresso e participa com a gente, come chocolate à vontade. Até semana que vem, com chocolate, né? Uma ótima semana, até semana que vem. Tchau. Tchau. Nossa, quanta gente, rapaz. Olha, tá todo mundo olhando pra cá, por que esperar? A gente é famoso, né? Tem um cara comendo salgadinho ali, ó. Ih, salgadinho não tá com nada. O que vale mesmo é chocolate. Nossa, ih, tem chocolate ali. Meu, sou de valsa, top bells, tortuguitas, Twix, crepes, pizza. Pizza? Pizza! Ai, meu Deus, Quero um pedaço de pizza! Satisfaction.